O confronto entre torcedores de Ponte Preta e Vasco, que ocorreu em agosto pela 23ª rodada da Série B, teve seu desdobramento na tarde de ontem. Com o julgamento, a equipe de Campinas foi punida pelo STJD com uma multa de R$20 mil, além de um jogo com portões fechados. Para a partida desse final de semana, contra o Vila Nova, a Macaca aposta no efeito suspensivo para contar com o apoio da torcida no Majestoso. Sendo assim, a punição deve ser cumprida diante do CSA no próximo dia 20 de outubro. E agora, de olho na partida contra o Vila Nova, a Alvinegra busca uma vitória para confirmar a permanência na competição para a próxima temporada. Para esse confronto, o técnico Hélio dos Anjos vai contar com um importante retorno. O meia Elvis, que cumpriu suspensão diante do Sampaio Corrêa, volta a ficar à disposição do treinador. Por outro lado, Fecim, que continua no departamento médico, segue como desfalque. Quem ainda não deve atuar é Igor Formiga. O lateral precisou ser substituído ainda no primeiro tempo contra o Sampaio Corrêa e pode desfalcar a Alvinegra. Titular incontestável de Hélio dos Anjos, Leonaldi, vai aparecer mais uma vez entre os titulares após completar 70 jogos com a camisa da Macaca. Eu fico muito feliz, de poder da torcida gostar de mim, gostar do meu futebol e eu treino bastante, procuro evoluir a cada dia para continuar nessa crescente. No Majestoso, Ponte Preta e Vila Nova se enfrentam pela 34ª rodada, às 7 horas da noite no próximo sábado. Vai ser um jogo difícil também, dentro de casa, é um time que está vindo numa evolução boa dentro do campeonato, mas nós também estamos conseguindo aproveitar bem os jogos dentro de casa e continuar para fazer a vitória diante do nosso torcedor. Bem, vamos debater a Ponte Preta, tem essa questão aí, da punição. A Ponte não perdeu o mando, vai poder jogar no estádio Moisés Lucarelli, mas com portões fechados. Aquela confusão lá no jogo contra o Vasco, R$20 mil é a multa que a Ponte vai ter que pagar. O Daronco, que carregou na súmula, na época nós já até discutimos aqui que dificilmente a Ponte escaparia desta punição. Mas o departamento jurídico da Ponte trabalhou super bem. Eu estou falando em relação ao relatório do árbitro. Eu não estou aqui colocando quem tem culpa e quem não tem. Em cima de um documento do árbitro, que é a autoridade máxima no jogo, a Ponte fez uma grande defesa. Agora, se está correto, se não está correto, precisa juntar muitos detalhes, não é? Eu acho que tinha que ter alguma punição para o Vasco também. Mas, de qualquer maneira, eu vou repetir, pelo relatório, o trabalho do departamento jurídico da Ponte foi muito bom, na minha opinião. Bem, vamos falar do jogo. A Ponte tem jogo importante contra o Vila Nova. Luca vai completar 100 jogos com a camisa da Macaca. Leonaldi, 70 jogos. Incrível, né? O Leonaldi começou outro dia e já vai completar 70 jogos. E a Ponte precisa vencer a equipe do Vila Nova. Partida marcada para o estádio Moisés Lucarelli, 19 horas. E tem Gleger, a volta aí do Elvis, Fecim tá fora. E o técnico Hélio dos Anjos, acredito eu, que não vai usar de novo 3 zagueiros. Até porque nem precisa, Ele usou os 3 zagueiros porque ele não podia contar com o Elvis. Ao invés de acrescentar um homem no meio de campo, não é esse Elvis aí não. Ele trouxe o menino lá para um terceiro zagueiro. Eu não acredito que vai mudar. Acho que ele vem com o mesmo esquema, o mesmo tripé, com o Elvis à frente. Agora, será que ele vai continuar com o Ribamar e o Luca à frente? Essa eu acho que é a grande dúvida do Hélio. Jogando em casa, vai continuar Ribamar e Luca? Coloca um homem de velocidade. Chaporã entrou no jogo e fez gol. Então, assim, eu acredito que a única dúvida mesmo do Hélio é quem vai jogar ao lado do Luca. Porque do meio para trás ali está tudo certo, está tudo definido e é esse mesmo o caminho. Agora, o que precisa da Ponte é resgatar aquele comprometimento, aquela intensidade, aquele grau de concentração que tinha até o jogo que antecedeu o jogo do Cruzeiro. E isso é que a Ponte tem que resgatar. Você escalaria quem? O quê? Ao lado do Luca. Ribamar. E o que eu faria era o seguinte, era tentar, dentro do vestiário, fazer com que a Ponte volte ao nível de concentração que tinha. Porque nessas 2 partidas nós percebemos, e acho que isso foi nítido para todos nós, unânimes em dizer que a Ponte perdeu aqui,
perdeu o emocional. Conquistou lá uma pontuação que já dava uma tranquilidade, e aí tem aquele certo, sabe aquele, opa, beleza. Porque o peso era grande, o fardo era muito grande durante toda a competição. E aí você consegue uma pontuação que dá uma tranquilidade, afrouxa. E aí aconteceu o que aconteceu nos 2 jogos. E foi nítido. Os 2 gols que a Ponte tomou, né, contra o Sampaio Correia, é nítido que é falta de atenção. Os caras estão desligados. Então o grande problema do Hélio dos Anjos para esse próximo jogo contra o Vila Nova é emocional, Batista. Agora, o CH, muitos torcedores na Rádio Bandeirantes participam conosco, né? Esses torcedores participam conosco pelo WhatsApp, dizendo que a Ponte largou o campeonato. Fez 43 pontos, fez 43 pontos, já se garantiu na Série B para o ano que vem e largou o campeonato. Eu não vejo assim. A Ponte perdeu 2 partidas, perdeu no momento que podia perder, perdeu para o campeão. Perdeu para o time do Cruzeiro, que é muito mais time do que a Ponte Preta. O placar foi um tanto quanto elástico. O Cruzeiro nem jogou para isso. Encaixou lá 2 contra-ataques e fez mais 2 gols, já estava ganhando de 2-0. E para o Sampaio Correia, perdeu em... Primeiro que é difícil jogar lá. Segundo que tomou um gol estranho, esquisito, besta, sem sentido a 1 minuto e meio de cobrança de arremesso lateral. E aos 41, um gol espírita. Não teve a intenção de fazer o gol Rafa Costa e acabou fazendo. A bola subiu, caiu. Então, como largou o campeonato? Sendo que foram 2 derrotas atípicas. É uma questão apenas de discurso, Batista. O largou o campeonato para o torcedor, que é o assunto em pauta, é o que o Gleger acabou de falar. Não é que largou, é que deu uma relaxada inconsciente. É nítido. Eu enxerguei isso, ele também enxergou a mesma coisa. Não toma os gols que a Ponte tomou. Que não existe. Fábio Sanches comandando a zaga, aconteceu o que aconteceu. Eu não vi, foi a primeira vez nesse campeonato. Então, desligou algum disjuntor na cabeça dos caras. O Hélio vai ter que dar um choque de comportamento nesse time. Eu só quero avisar o seguinte: o senhor que é o comentarista, apresentador açougueiro, que agora, sempre quando tem oportunidade, o senhor faz recortes. Então, o senhor adora falar de recortes. Então, pelo recorte dos últimos 10 jogos, você sabe qual a colocação que o Vila Nova está no campeonato? Ao lado do Guarani, líder. Terceira. Os melhores. Está entre os melhores, então. Primeiro é o Guarani. Isso. Então é o seguinte: a Ponte, se ela tiver esse comportamento, pode jogar o Fecim, pode jogar o Ribamar, viu, Gleger? Pode jogar o Elvis, pode jogar quem for. Se o comportamento do time não for aquele que trouxe a Ponte a 43 pontos, esse foi o DNA desse time do Hélio dos Anjos. Não pode mudar isso. Ou os caras estão achando que eles vão para a Copa do Mundo. Tem jogador aí que o comportamento está esquisito. Precisa ir na força, com a cara da Ponte Preta. Joga em casa. A Ponte tem toda a chance de ganhar o jogo. Agora, se o comportamento voltar a ser aquele que a Ponte se tornou praticamente nos últimos jogos, aí na reação, imbatível jogando dentro do Majestoso. É esse o tipo de jogo. E sobre a escalação, Elvis volta, melhor dos mundos. Agora na frente, eu escalaria o Ribamar, tá? Mas aí tem uma dúvida. Elvis, Luca e Ribamar, os 3 homens de frente, que marcam muito pouco, sendo que o Hélio toda hora fala isso na coletiva. Meu time marca em cima, pressionando. Aí que mora o perigo. Eu escalaria o Ribamar, ponto. Mas não sei se ele fará isso de começo contra o Vila sábado. É uma outra bronca que a torcida está colocando, é que todo jogo o técnico Hélio dos Anjos tira o Amaral. O Amaral comanda o meio-campo. Jogador excepcional. Mas não pode sair? O jogador está cansado. Pode sair, mas tira sempre o mesmo jogador. Falar, mas não é cansado. Isso. Ele é moleque. Ô, Batista, jogador jovem. Como que está cansado? O Alisson também é jovem? Jovem. Você também. vê o que corre o tal do Amaral e o Alisson no jogo. Pô, não tem. Cara, é jovem, mas não é porque o cara é jovem que o cara é uma máquina, pô. Espírito de maratonista. Os caras correm uma barbaridade. O Alisson mesmo, na transmissão do jogo, você estava comigo lá na transmissão, e eu falei: olha, o Alisson já cansou. Cara, o cara corre o jogo inteiro, ele está em todo lugar do campo. Tá o Alisson. E o Amaral? O que corre esse menino? Não é perseguição, gente. Isso aí é uma questão de... o cara aí vai deixar o moleque cansado,
sem conseguir manter a mesma intensidade. A perseguição é que o time cai. Tira o Amaral, o time cai, porque não tem um reserva que dá a mesma sequência. Mas você vai deixar o moleque cansado? Deixa cansado, velho. Não é preferível deixar cansado do que colocar um outro e o time cair? Não, mas eu não... O time cai. É isso mesmo. O banco é ruim, ué. Eu sei, mas o cara tá cansado. Se você mexe no time para melhorar o time, tudo bem. Agora, mexer no time para cair de qualidade... Não, é fato. É fato então, que ele mas falou. O problema é que não dá para você deixar um cara cansado no campo. Não tem banco de reserva. Por que você tem? Não, eu concordo. Isso é fato. Isso é fato. Mas assim, como é que você vai deixar? Pô, você tem... trazer isso para discussão. Quantos jogadores tem o elenco da Ponte? Deve ter 30. 30. Aí você tem um cara que tá cansado, estafado no jogo. E você tem um banco de reserva com 10, 12 jogadores, você não vai colocar? Coloca para cair. Mas, Batista, pra piorar? Você mexe para piorar? As duas coisas são verdadeiras. Que cansa, tem que tirar, e que não tem banco e fica difícil para colocar. Resolva o problema então, Einstein. Se eu tenho jogador cansado e eu tenho um no banco que é tão bom quanto aquele que está jogando, evidentemente. Então já avisa. Claro que você vai fazer alteração. Você estava agora mexe e piora. Há algum tempo atrás você estava pedindo o Fraga como titular do time. Nunca fiz isso. O Fraga não? Nunca eu me lembro que pediu sim. Não, o Fraga jogou muito. E eu pedi também. Uma oportunidade. Sim, eu também pedi. Naquele jogo eu pedi. Eu também pedi. Eu não pedi, não. Eu também pedi. Não, você... Eu não pedi, não. Ele foge da luta. Querendo colocar palavras na minha boca que eu não disse. Edinho, ele só foge da raia, velho. Pra valer a tese deles, eles não, você falou. Pô, essa narrativa aí o pessoal usa na política, hein, aqui no esporte. Não, aqui não dá certo. O senhor é um autoritário. Aqui não dá certo, não. Olha, jogando fora de casa, a Ponte Preta foi derrotada pelo São Paulo 3-0. Primeira partida. Essa fase da competição é semifinais, né? Quartas de final. Quartas de final do Sub-20. Os gols do São Paulo foram anotados por Negruti, Palmerg e Luiz Henrique. Você está vendo aí, esse jogo foi realizado em Cotia. É o CT do São Paulo. Tem um belíssimo CT. Tá mal de CT, hein? CT da base, diga-se de passagem, né? É, o CT só da base. Só da base. Não é o CT do profissional. Porque isso aí. O CT do profissional é ali na Marquês de São Vicente, em São Paulo. Parece uma mesa de bilhar, cara. Olha o golaço. Que golaço, hein? Meu Deus. Ô, louco. Eu acho que a falha houve aí, né, Batista? No primeiro gol, o goleirão da Ponte deu uma vacilada ali. A bola fácil, né? Ela soltou. Aí não tem jeito, é um contra-ataque. Mas aí já é contra-ataque, né? O goleiro da Ponte é o Vinícius. É uma falha do Vinícius. Aí. Olha lá, só Zé, cadê o lateral, né? Aí. Nossa, mas aí dupla falha de marcação. Na saída da bola do cruzamento não tinha ninguém e o cara mata no peito o Luiz Henrique. E não tem nenhuma marcação, nem para sujar o jogo do cara. Olha, o jogo da volta está marcado para quinta-feira que vem. A Ponte manda os jogos em Itapira. Portanto, lá em Itapira, a Ponte tem que vencer por 3 gols para levar para pênaltis ou então vencer por 4 gols para conseguir a ida para a semifinal da competição. Ficou difícil, né? Ficou difícil. Ficou muito difícil. Não impossível, porque o futebol não tem nada impossível. Claro. Mas... E a Ponte tem o Eliel no time, né? Então, assim... O Eliel jogou ontem, não fez gol. Mas é uma situação difícil. A Ponte joga em Itapira, é isso? Itapira. Manda o jogo em Itapira, né? Muito difícil. Como diria o profeta, possível, mas improvável.